Muitos estão a condenar as ações do governo norte-americano liderado por Donald Trump e outros à espera que tantos outros condenem as mesmas ações, mas não são claros porque que querem que as pessoas condenem essas ações e apegam-se numa justificativa muito simples que não deveriam eles serem as pessoas que ditavam quem ou não fica no poder num determinado país. Para isso existe o povo, os países são soberanos por aí fora. Mas o facto é que isso é uma forma de expansão do imperialismo norte-americano. E eu, durante muito tempo, eu como pessoa, já disse que não sou muito pró-Estados Unidos da América. Eu prefiro a Rússia porque os Estados Unidos da América é um país imperialista, diferente da Rússia. A Rússia vai lá, apoia os países que apoia, tem os seus interesses, mas nunca procura fazer desses países partes, né, ou marionetes do seu próprio país. Alguns vão dizer, não, mas a Ucrânia por aí fora. Não, a Ucrânia ele tem os seus interesses. Perceberam que quando desfizeram a União Soviética perderam uma zona com muitos recursos e agora querem simplesmente recuperar. E tem outros fatores históricos aí envolvendo a Ucrânia. Mas em geral, a Rússia, quando se envolve, né, nos assuntos de outros países, normalmente não capturando o seu líder, é porque quer travar a expansão imperialista americana, tal como o Dr. Savimbi disse nos anos 80 ou 90, quando falava que o Ocidente não é aliado da UNITA, antes que há interesses que coincidiam, né, entre a UNITA e o Ocidente, que era travar a expansão soviética em África. Então aquele era um interesse que a UNITA na altura tinha em relação com o Ocidente. Os dois estavam interessados em travar a expansão soviética cá em África, porque interessava ao Ocidente que a maior parte dos países africanos não fossem dominados pelos soviéticos, e a UNITA, como alguém que se assumiu, como um partido que sempre se assumiu como capitalista ou democrata, queria então travar essa expansão soviética para que pudesse se instaurar a democracia no país. Os Estados Unidos da América têm várias formas e têm aplicado várias formas de expandir o seu imperialismo. E uma das formas que eles aplicam é a legitimação, o reconhecimento em troca de favores, nesse caso de minérios e por aí fora, desses países, reconhecendo governos sem legitimidade ou muitas vezes sem grande aceitação popular. Quando os Estados Unidos da América mediou o conflito entre o Ruanda, que excluiu o M23, e o Congo, em troca, o Congo teve que ceder alguns recursos minerais dos Estados Unidos da América. Não vimos essas vozes condenando aquela ação, mas aquilo não é diferente do que está acontecendo com a Venezuela. O Congo hoje vai ter boa parte dos seus recursos explorados e controlados pelos Estados Unidos da América. E Donald Trump, na sua conferência de imprensa, ele disse que agora vai colocar empresas americanas a explorarem o petróleo venezuelano para então beneficiarem o povo venezuelano, aquelas pessoas que lá estiverem a viver. E obviamente os Estados Unidos da América, que nós sabemos que é uma história da carochinha, é uma história para o boi dormir ou que faz dormir em pé, e nós obviamente que não queremos dormir em pé. Nós devemos saber nos posicionar diante de situações semelhantes na mesma proporção. Agora estamos aqui todos a dizer Estados Unidos foi lá, interferiu naquela que é a soberania venezuelana e por aí fora. Mas os Estados Unidos vem interferindo na política externa de muitos países há muito, mas muito tempo. Os Estados Unidos vai financiando a guerra na Ucrânia, operações militares na Ucrânia, e ninguém condena. Porque se os Estados Unidos não tivessem envolvido na guerra da Ucrânia, essa guerra já teria terminado. Obviamente já teriam chegado a uma resolução, né? Mas isso ninguém condena, porque aí interessa os ocidentais e aqueles que sejam pró-ocidente. Mas quando faz alguma coisa que seja contrária aos seus interesses, as pessoas todas veem, não, os Estados Unidos e muito mais. Nós devemos deixar de julgar as coisas por conveniência, julgar o que nos convém ser errado e o que não nos convém ser errado. Não devemos ser assim, devíamos ser mais verticais. Se alguma coisa for errada, que seja tida como errada. Se for certa, que seja tida como certa. Eu prefiro que seja o povo venezuelano a julgar essa situação como sendo boa ou má para eles, porque no final das contas são eles que viverão as consequências dessas ações, sejam elas boas ou más, tal como nós em Angola vemos as consequências das nossas escolhas, vemos as consequências dos acordos feitos entre o governo angolano, o Estado angolano com os outros países,
que muitas vezes jogamos desfavoráveis, então cabe a nós decidirmos ou se apoiamos ou não apoiamos, não analistas que vão dizer porque precisam desses factos para poderem aparecer ou coisa parecida.